Estamos iniciando o Programação e Cidadania na Comunidade. Nesta edição, teremos aí uma participação especial da Polícia Militar, mas antes quero aproveitar e parabenizar todas as lideranças comunitárias, aquelas que fazem a diferença na comunidade através de uma entidade, uma instituição, associações de moradores, conselhos comunitários de segurança, enfim. Eu chamo isso de capital social positivo. As pessoas são voluntárias e fazem um trabalho em prol da comunidade. Por isso, esse nosso programa é justamente para apresentar aí as instituições de segurança, órgãos da prefeitura que também têm informações acerca de valiosas situações e informações para a comunidade poder melhor receber aí atendimento. Hoje, então, no quadro Instituições de Segurança, nós teremos aqui a participação e está comigo o 3º Sargento Rodrigues. Ele que é Bruno Rodrigues Camargo, é isso? Camargo, isso. Olá, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Salete. Inicialmente agradeço, a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco da rotina nossa ali. Que maravilha! Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Na semana passada nós falamos sobre Rádio Patrulha. Hoje nós falaremos aqui sobre o canil. Canil, a garotada sempre quando polícia com o canil, eles ficam muito entusiasmados em saber e conhecer, Hoje, então, a oportunidade da nossa comunidade saber como é que as atividades, então, do canil. Inicialmente, queremos conhecer o nosso entrevistado, então, fala um pouquinho do seu perfil pessoal profissional. Sim, sou natural do Rio Grande do Sul, minha infância já iniciei em Santa Catarina, na cidade de Lages. Em 2006, ingressei na PMSC, já tenho um bom tempo já de trabalho. Iniciei na Rádio Patrulha, trabalhei também na ROCAM, que é o policiamento com motos, e atualmente já fazem, acredito que 6 a 8 anos que integro ali a equipe do canil de Blumenau. Que maravilha! Há muito tempo existe o canil? O canil em Blumenau, ele foi instituído em 2010, contava ali com 2 soldados na época e 2 cães, iniciou ali os trabalhos devido à demanda, de uma eficiência de trabalho especializado com cães, devido à demanda ali de tráfico de drogas, que é o principal carro-chefe do canil hoje, é a detecção de entorpecentes, na cidade de Blumenau. Eu ia perguntar justamente qual que era a função, se tiver mais alguma informação acerca de qual é a função exata do canil, a busca aí de entorpecentes. Se puder explicar um pouquinho melhor. Sim, o canil, são 3 empregos, principalmente, sendo hoje aqui em Blumenau o principal que é a busca de entorpecentes, com o apoio do cão. Tem busca e captura também, que é o trabalho ali de busca de pessoas, seja elas fugitivas. Inclusive, tem uma ocorrência de grande destaque, acho que a maioria do pessoal acabou acompanhando, alguns anos atrás, com o cão do nosso canil de Blumenau. Após ali uma ocorrência de roubo, acabou sendo acionado a guarnição do canil na época, o sargento Stephen e o cão Brutus. Acabaram ali iniciando um trabalho de busca e captura, que é um dos empregos nossos do canil, e acabou logrando êxito ali na localização de um dos agentes, Foi um roubo à mão armada de uma... Sargento, temos imagens, Tem, eu trouxe algumas imagens então ali. Tá bom, vamos colocando enquanto o senhor fala, por favor. Esse também que chamou atenção, por sorte ali o policial na época estava filmando, a ocorrência desde o início, o que acabou repercutindo até fora do Brasil, essa ocorrência, teve essa repercussão. O que chamou atenção também, o cão, o Brusco, ele acabou localizando o agente submerso à água, Estava embaixo d'água. O condutor, na época, o sargento Stephen, acabou confiando, no instinto do cão, onde acabou logrando êxito. Depois também localizou o segundo autor, numa área de mata, dando ali uma ênfase ali e uma repercussão bem grande ali dessa ocorrência, que é um dos empregos do canil, que é também a busca de pessoas. Maravilha. São quantos? Esse é o cão, esse foi o cão Brutus. Brutus. Isso. Ele não está mais porque ele está... O cão Brutus, logo após ali algum tempo, ele acabou sofrendo uma lesão,
né, acabou não sofrendo, acabou surgindo, né, uma lesão muscular nele, foi feito alguns tratamentos ali, e por bem, né, pela saúde dele, a gente acabou, por bem ali, acabando afastando ele das funções, né. Hoje ele tá com um policial, esse mesmo policial que treinou ele desde filhote, com o Sargento Stephen, tá na casa dele. Sim, que bênção. E o Brutus também teve alguma ação especial fora da cidade? Teve em Brumadinho? Foi esse cão? Não. Em Brumadinho, essa situação ali, por se tratar de resgate, é uma função específica do bombeiro, né? Do bombeiro? Cães do bombeiro que atuam nesse tipo de situação. Ah, entendido. E então atualmente são quantos cães que a 10º Batalhão tem no canil? Hoje contamos com 4 cães, né? São 3 machos e uma fêmea. O cão Mike, né, com 3 anos, que é o cão que eu conduzo hoje, também peguei ele com 40, 50 dias de idade, né? A gente tem imagens, né? Tem imagem dele, inclusive de algumas ocorrências ali. Vamos colocar na tela. Tem a fêmea, a cadela Mag, né? Também é o cão mais experiente, né? Já tá com 7 anos, acredito eu. Também especializada ali na detecção de armas, arma e entorpecente. E tem também 2 pastores alemães, né? Que também integram ali o plantel ali de cães do canil, também na área de detecção. E até que idade eles podem fazer os trabalhos? Então, o cão policial, pela norma, né, interna do canil, ele, a partir dos 8 anos, ele já pode ser aposentado, né? A não ser que surja algum problema antes, né, físico. Mas também nada impede que ele ainda continue trabalhando, né? Mas com 8 anos de idade, o cão já pode ser aposentado. Ah, olha só. E como é que é escolhido o cão para compor o canil? Pois bem, antes da escolha do cão, né, a gente segue alguns critérios, né? Antes de selecionar o cão na ninhada, a gente tem a preocupação de conhecer os pais, né? Essa questão genética, né? Que passa a probabilidade de cães pais saudáveis já vai dar uma garantia a mais nesse filhote também. Então a gente inicia com os pais, né? São pais saudáveis, tem uma atividade boa, para daí então a gente partir para a seleção de filhotes. Aí alguns testes, né? Que a gente analisa ali a versatilidade, né, a habilidade do cão, né, a própria coordenação motora, e depois de selecionado o cão, inicia alguns trabalhos específicos, né, já avisando na formação dele. E onde é feita a formação? Hoje, a maioria dos cães do nosso canil são formados por nós mesmos, né, policiais do canil mesmo. Então, o local inicial é no próprio batalhão, né? A gente se preocupa muito respeito à fase do cão, né? Então, o cão filhote tem alguns trabalhos já específicos visando o trabalho de detecção ou busca-captura, que são interação, a socialização desse cão é muito importante. Antes, tem a gente chama de janela social, que o ser humano também tem, né? Pode se perceber, tem algumas lembranças muito antigas que a gente acaba gravando, né? E o cão não é diferente. Então, nessa fase do cão, é a fase que a gente tem que apresentar tudo para ele, né? No ambiente de trabalho, pessoas, animais, fazer ele explorar ao máximo possível. Isso, com certeza, vai influenciar muito no trabalho dele futuro. E como é escolhido, ou quais são os requisitos de um policial para trabalhar com esses cães? Primeiramente, um policial formado, né? Tem que ser um policial formado já. Tem alguns requisitos, né, que a gente observa, principalmente ali, ser voluntário, né? Tem que buscar, querer a função, porque tem que ter perfil, né? Então, a gente analisa esse policial também ser aceito pelo grupo, né? Iniciando as funções, ele inicia como estagiário, né? Não ainda quer dizer que ele vai ser um policial do canil, para daí então, né, ver esse vínculo, né, se ele tem mesmo esse perfil, para daí então ele efetivamente trabalhar com a gente. E acontece de ter o cão e de repente ter o policial e os dois não terem uma certa sintonia? Curiosidade particular? Não, acontece. Não, a parte policial é uma coisa, pode ser um excelente policial. Sim. E também querer trabalhar com a gente. Mas depois, às vezes, tá ali, vê que não é tudo aquilo, às vezes pode acontecer assim. Inclusive com o cão também, né? Às vezes a gente seleciona um cão,
a gente faz esses testes para garantir uma probabilidade muito maior, mas nada impede que depois apresentar algum trauma, algum problema, né? E o policial também é dessa forma, né? Tranquilamente falar, não me identifiquei, não é o que eu achava que era, a gente vai atrás de outro voluntário. Mas é bacana, né? É muito bacana. Então, o nosso tempo tá se esgotando, mas é muito bacana, até porque a gente tem imagens. Se tiver ainda alguma imagem, a gente ainda vai estar colocando. Sim. Eu penso que esse panorama geral de informação em relação também ao canil é bacana para a comunidade saber como funciona, né? Vocês têm participado em alguns locais também, né? Ações sociais. Além da nossa demanda policial, né, do emprego com o cão, a gente recebe muita solicitação, né, de visita em colégios, né, e na medida do possível a gente procura atender a todos, né. É difícil, mas a gente tenta conseguir fazer isso também. Eu sei disso porque a gente fez uma ação social no ano passado, em agosto, né, lá na Rua Itapuí, na Associação de Moradores. Participei. Isso, e foi muito bacana, a comunidade de meio... Tanto é que tem um grupo de escoteiros, né, que não puderam ficar e ficaram bem tristes, então a gente está tentando viabilizar aí para que seja levado a esse grupo, são uns 80 com certeza. Chega para nós a solicitação, a gente vai tentar atender com certeza. Sargento Rodrigues, gostaria muito que o senhor deixasse a sua mensagem para a comunidade. Posso dizer que podem contar com a Polícia Militar do Canil, né? A gente fica muito agraciado, né? Agradece a oportunidade de poder contar um pouco da nossa rotina. O Canil do 10º Batalhão está de portas abertas, né, para qualquer tipo de visitação, muita curiosidade, né, podem contar com a gente que a gente vai estar à disposição, com certeza. Sargento Rodrigues, muito obrigada. Eu que agradeço. Um prazer tê-lo aqui, né, assim como a gente também teve o capitão, né, ele realmente bacana falar sobre a Rádio Patrulha, muita gente nem sabia como é que era o funcionamento e assim a gente já trouxe outros setores também, né? E com certeza vamos ter outros aí para que a gente possa melhor informar a nossa comunidade. Meu muito obrigado, sucesso aí nesses trabalhos realizados e parabéns. Obrigado, eu que agradeço também. Então, nós tivemos aqui a participação especial do Sargento Rodrigues, ele que então está aí na coordenação dos trabalhos do Canil. E foi muito bacana a gente ter essa participação, assim como a gente tem a cada período a participação da Polícia Militar aqui no nosso programa, porque o foco sempre é trabalhar a questão segurança pública, a informação para a comunidade. E você que está nos acompanhando, não saia daí, fique aí porque nós teremos mais. Olá, estamos reiniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência. Nós trazemos aqui os mais diversos quadros, né, todos de interesse, muito interesse da comunidade. E a gente aproveita para parabenizar as lideranças comunitárias que acompanham, são presidentes e integrantes de entidades, conselhos comunitários de segurança, associações de moradores, enfim, né, a comunidade como um todo. Então, queremos agradecer mais uma vez, você está conosco e hoje nós estaremos mais uma vez, que nos visita, o professor Charles Bormanieri, ele que é coordenador do Núcleo de Blumenau, da pós-graduação de Psicologia Transpessoal da Escola EPAL, onde também ele é facilitador do Seminário da Hipnose Condicionativa. Olá, como é que está? Tudo bem? Olá, Salete, tudo bem? Que bom tê-lo novamente conosco. É uma honra sempre estar aqui, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de falar sobre autoconhecimento, sobre expansão de consciência e sobre a transpessoal. Como a gente já falou nas vezes passadas, é bastante abrangente, né? Sim. Tem muitos temas a serem trabalhados ali. Então, hoje nós escolhemos 2 temas, né? Um deles nós vamos falar agora e no próximo programa a gente vai ter um segundo tema. Hoje nós vamos ficar então no quadro Bem-Estar Saúde, né? Psicologia Transpessoal, o tema Saúde Mental. Pode ser? Perfeito. Fala um pouquinho primeiro do professor, porque vai que tem alguém que ainda não o conhece, né? Sim. Eu sou coordenador da pós-graduação, como a Salete falou, né? A pós-graduação da Psicologia Transpessoal é um curso de terapias integrativas e holísticas de 2 anos, reconhecida como pós, né? Mas também pode ser feito como extensão de conhecimento. Para quem não tem graduação, pode ser feito também junto como extensão de conhecimento. E a FAMPER, a Faculdade de FAMPER do Paraná, é que certifica como conhecimento de pós-graduação.
terapias holísticas integrativas de autoconhecimento, de expansão de consciência e também traz um processo autocurativo. Que maravilha! Então, hoje, dentro desse quadro, né, em especial o tema saúde mental, já começamos aí falando o que é saúde mental. Uma ótima pergunta, né? O que é saúde mental, né? Talvez para quem tem insônia, saúde mental é poder desligar a mente à noite e conseguir dormir. Talvez para quem tem ansiedade, saúde mental seja apenas ficar presente no presente. Talvez para quem tem depressão, a saúde mental seja apenas largar as memórias do passado e conseguir seguir com mais leveza. Então é muito abrangente, cada consciência, cada mente vai estar num processo de buscando algo para seu equilíbrio, né? Mas de modo geral, eu entendo que saúde mental é quando você está alinhado com a tua intenção, os teus pensamentos, as tuas palavras e as tuas ações. Quando isso está alinhado, você está em paz com você mesmo. E como nós podemos cuidar da saúde mental? Sim. Se você olhar os 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Depressão, estresse e ansiedade. Né? Então, o tempo, a vida nos toma por um anseio, né? A ansiedade nada mais é do que o medo, né? Do que pode acontecer, e 90% das coisas que a gente tem medo que aconteça não acontece. Mas aonde está meu pensamento, está a minha energia, eu estou dirigindo e estou pensando em algo que eu tenho que fazer quando eu chegar no meu destino, e a minha energia está lá, eu estou num piloto automático. E aonde é que acontece, a maioria das vezes, do acidente, falando agora, né, de maio amarelo, né, a ausência da presença faz com que coisas aconteçam repentinamente, porque às vezes falta a energia de estar ali presente no presente. A depressão, a tristeza, o peso do passado, o estresse, o agora. Mas esse agora é baseado muito nas nossas memórias. Eu digo que cada um está vivendo o seu mundo interno baseado nas suas memórias e na sua psicossoma de alma. Charles, o que é essa psicossoma de alma? Né? É justamente por não compreender quem somos de verdade, a nossa verdadeira essência, a nossa formação de um corpo, mente, alma e um espírito, a gente não consegue entender a vida, porque o fora é só um reflexo do que está dentro de nós, né? Olha só, que maravilha. E a gente sabe que cada palavra sua proferida aqui, ela tem uma explicação bastante ampla, né? Sim. E isso vai atingir as pessoas de acordo com o que elas querem perceber. Isso. A gente pensa muito dessa forma, é isso? Muitas vezes a gente procura a resposta, mas na verdade a gente deve são as perguntas que nos levam para o próximo nível, sabe? Então assim, o que é essa psicossoma de alma, o que é o nosso comportamental, esse comportamento da nossa mente que é diferente do nosso irmão, que tomou o mesmo café da manhã, que teve o mesmo pai, a mesma mãe. Por que somos semelhantes e diferentes ao mesmo tempo um do outro, né? É ali que está a psicossoma da alma, a personalidade de cada ser, né? Aí agora eu pergunto, né? Então, quais são as ferramentas, né, que a gente utiliza, ou que é utilizado pelo profissional, né, para melhorar a saúde mental? Sim. A hipnose é uma técnica fantástica, né, para poder trabalhar a limpeza. Se a gente pegar o cérebro e mente, então é como se o cérebro fosse o computador e a mente fosse o sistema, né, o software. Então está rodando aqui dentro memórias do hoje até a nossa gestação e concepção, né? Então isso tudo determina muito o meu comportamental. A forma que eu me relaciono com as pessoas e com a vida e situações é baseado nessas memórias, é meu banco de dados. Então eu vejo que para cuidar da saúde mental é necessário fazer essa limpeza vamos colocar assim, o que é o pensamento? É energia, né? Então nesse mundo nada se cria, tudo se transforma. E transmutar essa energia, ressignificar o peso do passado, trazer o anseio do futuro com positividade, realmente requer uma manutenção nesse sistema, nesse software, atualizando ele, como se fosse uma atualização de sistema. E aí a gente consegue trabalhar a presença, né? O grande desafio hoje é o sentir a vida. Vamos olhar para a nossa mente e vamos dizer assim, temos 5% do nosso consciente e 95% do nosso inconsciente. Nós vivemos 95% da nossa vida baseado em nossas memórias e 5% sentindo ela, sabe? Quando você passa num pé de ipê amarelo e você só vê aquele amarelo, você está dirigindo, você está preocupado com que você tem que chegar em casa, e quando você tem tempo de parar e observar aquele pé de ipê amarelo e ver a beleza que tem nele e nas flores que estão embaixo, no chão, e contemplar isso é sentir a vida.
Mas a vida nos toma rapidez, correria, comparação, competição, que é o fracasso, né, da humanidade, né? Bem, com base nisso, eu pergunto, né, dentro das atividades que o professor exerce, capacitando pessoas, então qual que é o ramo, né, dentro da psicologia transpessoal que é mais procurado? Hoje, todos os módulos vão trazer um pouco da visão sistêmica, né? Mas cada módulo, que nem na transpessoalidade do ser, você vai abrir várias gavetinhas. E ali vem muito a criança interior, né? Curar a criança é 50% do processo. O desafio da humanidade está em relacionamentos, de modo geral, não só de homem e mulher, relação com outro ser humano. E o financeiro. Esses dois lugares são lugares de adultos, mas ainda tem muita criança ferida, machucada, lidando com situações que ainda não tem a consciência de lidar com aquilo. De alguma forma está projetando isso inconscientemente, algo do seu mundo interno. Então a vida não muda. O que tem que mudar é o caminhante. E como as pessoas podem identificar de que elas estão precisando de ajuda? Olhando para o aqui e agora, sabe? Aonde está meu desafio hoje? Tudo está a serviço. Até o que é ruim na nossa vida está a serviço do bem. O corpo fala e a mente lê. Outro dado interessante a gente olha a humanidade de modo geral, a sociedade adoecida emocionalmente, energeticamente, mentalmente, e tudo termina com mente porque é onde tudo muitas vezes é a origem de tudo isso. Começa com uma insônia, uma ansiedade, um estresse. Você vê hoje a humanidade presa num celular com a postura, né, muito cabisbaixa. Você olha uma pessoa com depressão, ela está desanimada, ela está assim, ó. Você olha uma pessoa motivada, feliz, ela está ereta, ela está... Então, o corpo fala e a mente lê. O excesso de postura com o celular para baixo, você vai num consultório e está todo mundo preso no celular, está todo mundo cabisbaixo, a mente lê e produz quimicamente substâncias que vão dizer assim, estou fechado, estou triste. Quando você está ereto, quando você está olhando no horizonte, o teu cérebro vai ler uma postura totalmente diferente. Então, quimicamente, a gente muitas vezes se transforma pela postura, às vezes. Por isso tem uma técnica que eu até posso compartilhar aqui, de você fazer 2 minutos por dia. Antes de começar o dia, talvez, olhar no espelho, de repente, não precisa nem ter espelho, é você se sentir. Fazer a posição da Mulher Maravilha ou do Super-Homem. Mãos do lado da cintura, com a cabeça ereta, com a postura aberta, o peito aberto. Isso 2 minutos por dia, cientificamente provado, traz quimicamente uma sensação de poder, uma sensação de empoderamento para você começar o seu dia. Olha só, já temos até uma tarefa para fazer para quem quer melhorar, né? Professor, como é que está essa questão de que a gente percebe hoje que a sociedade está muito doente, né? Sim. As farmácias, né? Basta ver o número de farmácias, né? E os remédios estão a nosso serviço. Né? A minha filha faz medicina, então tenho, né, muito orgulho dela estar fazendo medicina. Mas a gente vê os hospitais lotados, as farmácias lotadas, insônia, ansiedade, estresse, depressão, irritabilidade. Então, assim, ó, esse destempero, né? Muitas vezes a nossa mente, talvez seja a nossa parte do corpo que não sente dor, mas talvez seja 90% responsável pela maioria das Todas as dores. Porque esse anseio, esse ausente do presente faz com que se eu tenho uma situação que me trouxe peso emocional, que me trouxe tristeza ou mágoa, que aconteceu ontem, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, e eu falo daquilo, eu penso naquilo e me vem uma sensação ainda dolorosa, quimicamente estou produzindo a mesma substância que eu produzi naquele dia. Então a mente não separa tempo e espaço. A pessoa não consegue se desprender daquilo. Isso. Quando a gente fala, né, da questão da sociedade estar doente, emocionalmente, também fisicamente, mentalmente, energeticamente, espiritualmente, tudo como acaba na mente que o senhor falou, né? E quando a gente fala, então, como seria o energeticamente e espiritualmente? Energeticamente. Espiritualmente não tem a ver com religião, né? Vou começar pela espiritual. Tem a ver com a tua espiritualidade. Vamos olhar assim a natureza. A natureza é bela, próspera e harmônica por natureza, né? Cada fruta traz muitas novas sementes.
E quando você está na natureza, você se sente bem, você se sente em paz, se sente conectado com uma força maior. E esse teu espiritual pode ser um ritual de você fazer uma pequena meditação, de você fazer a tua oração do jeito que você quiser, com a crença que você quiser, mas se conectar com o que está dentro de você. Isso é cuidar do teu espiritual, né? E se você frequenta alguma religião, qualquer religião que você frequenta, ou qualquer ambiente que você frequenta com mais pessoas, isso não é para trabalhar a tua espiritualidade, é para trabalhar a tua humanização, né? Porque só um ser humanizado é que consegue reconhecer a sua espiritualidade. Então, a nossa religião começa quando esse encontro termina. É quando você pratica, quando você coloca em prática aquilo que você escutou, aquilo que você faz sentido para a tua consciência. Ali começa a tua religião. E energeticamente, nosso corpo é energia, né? Se você pegar um termômetro e colocar em você, 35, 36 graus, temperatura boa. De onde é que vem esse calor? Qual é o órgão que gera calor? Onde é que está essa serpentina que aquece? Muitas vezes lá na terceira idade, na melhor idade, vamos colocar assim, os frios começam a chegar mais nas mãos e nos pés, né? As extremidades, os membros, porque essa energia já não consegue mais chegar nessas pontas. Então você conhece uma pessoa que tem muita energia, muita disposição. Isso é o centro energético da pessoa, que está no corpo etérico, são os chakras, né? Onde está instalado a minha psicossoma de alma, o meu psique, a minha voz, a minha amorosidade, o meu ego, as minhas emoções, que é diferente do meu irmão, do meu primo, do meu vizinho. É ali que está instalada essa parte. Então, quando você amplia a tua consciência sobre você e sobre a vida, é natural que esses centros energéticos, são os chakras, é como se fosse um botão de rosa. Ele vai desabrochando, ele vai ampliando, perfumando, trazendo mais energia, mais disposição. Então, é possível trabalhar nossa energia? Sim. E potencializar ela? Sim. A nossa maior capacidade é de transformação. Bacana. E quando nós falamos ali do curso, né? Quais são as pessoas, qual é o público que mais frequente nesses cursos? Olha, nós temos pessoas de várias áreas profissionais dentro da psicologia transpessoal. Agora, nessa turma agora que surgiu agora em abril, tem uma médica que está vindo de Curitiba para fazer o curso. Tem pessoas, empresários, tem donos de casa, tem gente aposentada, tem gente... Até nessa turma agora, o meu pai e minha mãe, com 74, 72 anos, entraram para fazer a psicologia transpessoal. Porque a alma e a mente não envelhecem. Então, em qualquer momento, a gente pode ampliar a consciência e transformar o meu mapa de mundo. Que maravilha. Bem, o nosso tempo está se esgotando. Gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para os que estão conosco. Sim. Que a gente possa olhar para si e compreender que ansiedade, estresse, depressão não é nosso estado natural. Que a gente possa olhar e buscar a transformação a partir de um olhar terapêutico para você mesmo. E buscar ferramentas que for. Sentir presença, a natureza, um terapeuta, o que você sentir no teu coração, o que fizer sentido dentro de você é um caminho. E como nós podemos encontrar o professor, redes sociais, contato, enfim? Vamos colocar na tela. Perfeito. No Instagram, Charles Bormanieri, né? Meu WhatsApp é 479-8405-3486. A psicologia transpessoal começou agora em abril. Ainda é possível entrar e fazer essa jornada de 2 anos. É um sábado e um domingo por mês. Uma linda jornada de autoconhecimento e expansão de consciência. Então, é um belo caminho para buscar autoconhecimento, buscar a paz interior, encontrar a tua melhor versão dentro de você. Que maravilha! Muito obrigada, professor. Lembrando que na próxima semana o senhor vai estar aqui, né? Estaremos com o tema... Constelação familiar. Constelação familiar. E a gente vai ter outras oportunidades em outros temas também. Mas muito obrigada, parabéns pelo trabalho. E vamos aí conversando, né? Com certeza outras pessoas vão também buscar informações aí acerca do seu trabalho. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. É uma honra estar aqui sempre. Muito obrigada mais uma vez e sucesso. Você que nos acompanhou aqui a entrevista com o professor Charles Bormanieri. Queremos agradecer a sua audiência e fique aí, não saia daí porque nós teremos mais.